Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 11 de janeiro de 2011, terça-feira. O verbete é 1806, 5 páginas, 45 logias e 19 máximos. Eu recomendo ver o detalhado, que tem 13 máximos. O tema é jejunice parapsíquica. A especialidade é a parapercepciologia. Definição. A jejunice parapsíquica é a condição nosográfica da personalidade humana, homem ou mulher, quando ignorante a respeito dos parafenômenos avançados e das manifestações pessoais e alheias de bases paraperceptivas ou multidimensionais, extremamente relevantes à alta evolução consciencial. O N subordinado ao PEN do Pensene, a expressão da autopensenização parapsíquica, as intenções transviadas, as despriorizações evolutivas essenciais ignoradas pela personalidade humana vulgar, a vida humana desperdiçada em função do apego fútil às molduras da matéria, o fato singular de, na vida intrafísica, o emprego da volicionina ser o mais dinâmico e decisivo para o êxito evolutivo da consciência. Eu li aqui apenas alguma coisinha aí da fatologia. Agora, a insciência quanto à mega-euforização pessoal, a ignorância da existência do arco voltaico crânio-chacral, a esquiva projetabilidade lúcida, a imaturidade paraperceptiva. Eu quero chamar a atenção que na laboratoriologia tem lá, do estado vibracional e não dá. E o laboratório conscienciológico do estado vibracional está repetido, tem 2 vezes. E no trinômio tem o trinômio, vontade, intenção, organização, também repetido. Agora, chama atenção na argumentologia sobre a taxologia e 2 posturas parapatológicas passíveis de ocorrerem na condição da jejunice parapsíquica. A subestimação parafenomenológica e a superestimação parafenomenológica. O parafenomenológica da superestimação falta um A. Agora, nós temos na tabelologia 5 aspectos básicos do cotejo entre a jejunice parapsíquica e a veteranice parapsíquica. Na remissiologia destacamos aqueles 5 verbetes no meio de 15. Apedeutismo, consciente volicionínica, douta ignorância, energia consciencial gasta e invalidez parapsíquica. Frase enfática. A jejunice parapsíquica comete a maioria dos homens e mulheres submissos às lavagens cerebrais das religiões e ciências convencionais, dogmáticas, sem pesquisas autoparaperceptivas. Você admite ser calouro ou veterano quanto ao autoparapsiquismo? A resposta tem base em quais parafatos? Vocês vão olhar aqui que dessa vez eu estou colocando religiões e as ciências convencionais tudo no mesmo saco. Porque do ponto de vista parapsíquico é o fato que está aí. Ou se vocês quiserem, os parafatos que estão aí. Agora a pergunta. Uma consciência ressomada que recebe homenagem da sua última vida física sente repercussões energéticas? Às vezes, seriamente. Às vezes a pessoa é tirada do corpo para ir lá participar, quando o processo é extrafísico. Quando é extrafísico, presta atenção. Quais seriam essas repercussões, mesmo inconscientes do processo? Não, se o processo é positivo, ela pode entrar numa euforia, pode entrar numa primenera, etc. Isso varia. Tenho 23 anos, estudo conscienciologia, sou voluntária, faço 20 EVs diários e estou focado em minha ProEx. Sempre recebo convites dos amigos para sair, festas, carnaval, e nos últimos 2 anos recusei praticamente todos, pois meus interesses mudaram e meu compromisso com a evolução e assistencialidade é mais importante. Passei o fim do ano no CAEC e agora acabei de receber um convite de 2 amigos para passarmos o carnaval juntos em Salvador, como nos velhos tempos. Embora
eu goste de estar com eles e sair, optar eventualmente pela vida mundana, me deixa com sensação de estar regredindo, o que me traz culpa às vezes. É possível conciliar a vida mundana e vida proexológica da rotina útil de forma inteligente? A Invex pode me ajudar? De que maneira posso assistir melhor aos amigos da minha faixa etária que não possuem as mesmas priorizações evolutivas que eu? Olha, com você aqui o que eu vejo é o seguinte: você está no caminho, do jeito que mostra aqui, da TENEPS, e está no caminho da dupla evolutiva, né? Você tem que decidir essas coisas. O mais banana para os outros, o que é que você vai fazer? Agora, regredir, o que você quer que eu fale? Eu não posso falar outra coisa, a não ser sobre regressão, né? Agora, vai para Salvador, presta atenção. Não, vai para Salvador, com aquele processo todo, o suor da rua e o ouvido, são duas coisas ótimas. Classe baiana, de alto nível da Bahia. Mas é uma beleza, o povo se diverte muito. São milhares e milhares de pessoas, né? Isso aí é o negócio. Agora, a sua sensação de estar regredindo está em cima do lance. Que tal você ler o manual da TENEPS durante o carnaval? Eu recomendava muito isso lá no Rio. Pois é, o balanço existencial aqui, né? É no carnaval. Agora você veja, no Espiritismo a gente já fugia dessas coisas. Eu fazia reunião com 400 jovens em determinada cidade na época do carnaval. Agora, outra pergunta. Faço a TENEPS há 2 anos. Escuta. Passei a observar que durante e após a TENEPS a sinalética fica mais forte. O mais estranho é que nessa hora me vejo em lugares com pessoas que nunca vi. Isso pode ser uma clarividência viajoura? Qual é o propósito desta clarividência? Sinto esta pressão na cabeça várias vezes ao dia, às vezes conversando com alguém, ou quando visitas inesperadas chegam à minha residência. Poderia me ajudar com esclarecimento? Sim, a primeira coisa, anota tudo que está acontecendo e veja se você não tem ressaca energética. Se não tem, quer dizer que está tudo bem. Vai em frente, vê o que você pode fazer em matéria de assistência. Estudo você está desenvolvendo, agora anota tudo. Outra coisa, isso aí pode ser clarividência viajoura, aí depende. Se de anotar e ver. Quais dicas daria para um intermissivista que ainda convive com a família predominantemente baratrosférica? Como saber se você está ajudando o grupo ou perdendo tempo e afundando com o mesmo? Primeiro, veja os resultados do seu trabalho lá com essa turma. Qual o resultado? Você está entrando numa ressaca energética de grupal ou você está saindo bem, como você diz? Olha o resultado. Veja a ficha, o saldo do seu trabalho junto com a turma. Outra, no livro 700 Experimentos, o senhor diz que o Congresso Sutiles não demonstra fundamento consistente que possa durar o padrão de melhoria evolutiva da consciência. Faço TENEPS, não tenho companheiro, tenho quase 80 anos. No meu caso, a masturbação, que é ainda vigorosa, não poderia ser uma conduta padrão? Sim, até um certo ponto. Depende do que você está fazendo e de que modo que é a sua masturbação. Há masturbações e masturbações. Olha bem isso. Olha aqui que nós estávamos falando aqui ontem, sobre o processo da evocação e da fantasia sexual. Poderia falar a respeito de uma pessoa que tem muitos pesadelos? Olha, esse negócio de muitos pesadelos varia ao infinito. Uma pessoa, às vezes, ela tem muito pesadelo sem ter assédio. E uma boa parte, às vezes, tem pesadelo tendo assédio. A primeira coisa, tem que ver a pressão arterial da pessoa, o processo, se ela está cansada, se está debilitada, se está assim esgotadinha, isso tudo aí mexe na questão de pesadelo. E precisa de ver também a carga horária de sono da pessoa. Se falta muito sono, pode ter pesadelo. Se passa de sono, se dorme demais também, pode ter pesadelo. De modo que isso tem que varia ao infinito, tem que examinar cada caso. Fazer um registro de sonhos com o fim de treinar a rememoração seria positivo ou o senhor aconselharia anotar somente o que tem valor e esteja ligado a projeções conscientes? Poderia me esclarecer? Olha, a maioria do sonho é besteirada mesmo, é tudo ilusão. Anota só aquilo que tem a lucidez. Tem uma coisa que eu quero falar a respeito de onirismo, é muito sério. Eu sempre
Gosto de frisar isso. Extrafisicamente, quando uma pessoa sai, tudo pode ter mais lógica e racionalidade do que aqui. De modo que tudo que é irracional, tudo isso está dentro da semi-projeção, inconsciência, pesadelo, é o nightmare. De modo que desconta isso tudo. Sonho, maioria bobagem. Outra, toda proex se baseia no autoesclarecimento e no heteroesclarecimento a respeito de algo? Sim. E mexendo com o processo também da energia para melhorar todo mundo. É o processo da assistencialidade. Tem um nosso amigo aqui que me mandou ontem um pedido e quando você chegar aqui nós vamos conversar. Eu estou lá embaixo às 8 da manhã nos dias pares do mês. Olha bem, estou à sua espera, nós vamos conversar. Agora eu quero falar para vocês que há um processo aqui, no dia 20 a 23 de janeiro agora, a divulgação de 30 minutos da prática da tridotação na INVEX. É na Universidade do Rio de Janeiro, das 8h30 às 19 horas, dia 20 a 23 de janeiro, agora, daqui 9 dias. O curso tratará de seguintes aspectos: intelectualidade, estudo da biografia de Leonardo da Vinci, comunicabilidade, atividades em grupo para exercício da argumentação, contra-argumentação, posicionamento e debate cosmoético. Parapsiquismo, prática bioenergética, com o professor e Epicom Félix Wong. Após o encerramento da prática da tridotação, haverá o lançamento do núcleo da Simvec no Rio de Janeiro e do livro Inversão Existencial. Para mais informações, é só vocês falar com a turma da INVEX. Quem é que está aí da INVEX hoje? Tem alguém? Ainda não chegou ninguém, mas é bem possível que ainda venha. Hein? O Félix, pelo menos, está aí, então já ajuda. Já ajuda. Agora, boas-vindas para os participantes do lançamento do núcleo da Simvex no Rio de Janeiro. Eu fiz uma apresentação disso e saudei o povo, eles gravaram para levar lá. Eu estou falando o que a gente fez. Isso eu fiz agora essa semana, que eles vão levar lá, para ver a situação. Gravar, tudo gravado, direitinho, filmado. Agora, gente, aproveitando aqui o dia, eu quero falar, atendendo aquela turma que já fez muitos pedidos aí em cima de mim, perguntando, sobre esse livro e o filme, Nosso Lar. Eu vi o filme e recomendo o filme. O filme tem uma opção de besteira ainda, mas ele é melhor do que todos os filmes de Hollywood sobre o processo de extrafisicalidade e também dos livros protestantes evangélicos, que faz aquele negócio do céu, paraíso, aquele negócio. Ele é melhor do que a maioria desses filmes. Agora, ainda tem muita besteira. Agora, dados aqui que eu anotei do filme para falar. Eu não vou fazer a apresentação do filme, porque eu não vi necessidade disso. Ele não tem um nível para precisar da gente estar falando ou fazer uma pausa para estar explicando. O eu recomendo é que a pessoa leia o livro antes, para depois ver o filme. Eu acho melhor. Agora, minhas observações. O ator é parecido com o Carlos Chagas, que é o André Luiz. Só que tem o seguinte, ele permanece velho o tempo todo. Ele não puser outro cara no lugar para remoçar, porque isso aí não é, isso fisicamente não é assim. Umbral, de mostrar um umbral tipo inferno de Dante. Os dados são muito humanos. Isso o próprio André Luiz já tinha explicado lá, o negócio do ministério, aqueles negócios todos que tem, né? Que existe. Outra coisa, extrafisicamente, há mais densidade extrafísica nos holopensênios. Lá está muito assim, diluído, no filme. É tanto que, vocês podem olhar, na página 21 mesmo, do livro, está falando aqui, por vezes enxergava-os de relance escorregadio na treva espessa. Isso é umbral. Lá não, lá você está vendo as coisas, está mal feito. E outra coisa, eles não mostraram o que são as trevas, propriamente dito. Porque tem um lugar que ele falou que é das trevas. Então, os vultos dele desapareciam na sombra e ficava só nisso. Está aqui no livro. Quer dizer, eles tentaram reproduzir as coisas do livro, mas tem muita coisa que eles não conseguiram bem, não. Agora, o umbral está muito material e excessivo nessa questão. As trevas, por exemplo, que fala no livro, na página 295, em vários lugares, não fala muita coisa lá e nem explicita também. Agora, as sensações somáticas a rigor, elas
num determinado ponto, elas não existem mais, em muitas consciências. Mas o livro insiste, ele insiste com isso, que ele queria para mostrar a coisa como é que é. E o filme entrou nessa mesmo para valer. Está muito humano demais. Mas vocês sabem, tem como nexo de tudo quanto é tipo, isso tudo tem. Outra coisa, eles usam até a maca, bem natural para carregar os caras. Tem muita coisa que não tem nada disso. Há o processo da taquiarritmia, com problema da energia, que o negócio é feito muito mais sério. Agora, as consciências boas são mais bonitas e jovens, não são os velhões do filme. Todo mundo lá permaneceu velho, aquilo não corresponde à realidade. Isso ainda precisa de retoque para mostrar o que é extrafisicamente que a gente vê. E outra coisa, o que André Luiz quer mostrar já tem níveis em áreas de nosso lar que era para ser mais adiantado. Do jeito que está aí, não tem nada. Aquilo lá está mais um filme de Flash Gordon, aqueles negócios todos, mas mesmo assim as roupas do Flash Gordon eram melhores do que essa, em relação à extrafisicalidade. Mas tem coisa interessante. Por exemplo, as consciências boas são mais bonitas e jovens, não são os velhões do filme, como eu estou falando. Mas há um predomínio do branco e azul, e isso o filme está exato. Há um predomínio de branco. Então, vocês agora estão vendo por que eu uso branco. Eu não gosto de falar isso, mas é por causa do processo do Zé. Você está entendendo? Eu nunca gosto de falar, mas agora é bom falar. E eles colocaram branco, mas as vestes são muito mal feitas. A turma do Star Trek era melhor de veste do que eles. Entendeu como é que é? O vestuário não é bom do filme. Agora, as consciências não rejuvenescem. Isso é uma falta, tanto do livro quanto do filme. Porque no livro, André Luiz devia ter feito mais exposição disso aí. Há toques dessa história, mas não houve esclarecimento dessa história. E lá, o velho continua velho. Não existe isso. Os caras remostram, às vezes, rapidinho. Agora, o som do filme não é bom em certas tomadas. Você custa entender, ele sobe e desce. Quando ele está expondo, aumenta tudo o som, quer dizer, está mal feito isso. Agora, outra coisa, os ministérios lá que eles usam, que até isso antes era departamento, depois passaram para ministério, que no livro eles explicam isso, equivale aos processos das centrais extrafísicas. Por exemplo, o Ministério do Esclarecimento é a central extrafísica da verdade, como a gente chama. É mais ou menos, essas coisas existem. Há comunidades realmente assim. Agora, a colônia e o bônus hora, isso tudo é o modo de dizer o processo de dinheiro, mas é besteira. Na ocasião, isso aí, quando saiu o livro, o povo falava muito dessa história. Alguns ficaram apaixonados pelo assunto, sabe? Eu lembro do meu pai, quando ele estava bom, logo que saiu o livro, sabe? Depois de 1940 e tantos, e eu já lia muito, e ele também, porque a gente já tinha o centro espírita, aquela coisa. Ele, então, quando estava bom, falou assim: eu vou morrer, vou para nosso lar, vou arranjar muito bônus horas para esperar vocês. E ria do negócio, entendeu? Depois que ele leu o livro. Isso é 1940 e tanto, na época que saiu o livro. Agora, outra coisa, as aparições de outras dimensões estão mais ou menos boas, mas isso tem muito filme que mostra coisa até melhor do que aquilo. E tem alguns lugares extrafísicos que às vezes aparece mais o busto, o rosto, não é aquele jeito, tudo do jeito que está lá inteiro. Mas ele já tem uns truques cinematográficos bons nessa história para mostrar. Agora, eu vejo o seguinte, o nosso lar que eles mostraram está no nível do pandeiro. O pandeiro que nós tínhamos lá para fazer, está mais ou menos nesse nível, o que está no filme. Agora, tem quinas excessivas nos cenários extrafísicos, não existe isso, extrafisicamente. Tudo é arredondado, as maquetes são vivas, não tem nada disso. Agora, as vestes extrafísicas são muito simples, é o que eu estava falando, o Flash Gordon é a melhor. Agora, a intenção é boa, mas ainda há muito processo doutrinário, muita coisa, muita unção da Igreja Católica, aquela bobagem. Agora, para a população evoluída, é de jovens maduros, diferente do filme. A hora que vai aparecer aquele monte, isso tudo tem. Eu mesmo já vi isso fora do corpo, aqui. Saí fora do corpo e vi, mas a situação é outra, muito mais bonito que aquilo lá. Lá tem gente de todo tipo. Agora, há histrionismo lá dos atores que parece um padre católico. Isso está tudo errado. Extrafisicamente não tem isso não. Agora, para a população de vestes brancas, isso é bacana, isso está de acordo. Faltaram mais truques cinematográficos, mais avançados, para mostrar certas coisas no processo de mudança de dimensão,
Isso a gente não vê. Agora, extrafisicamente, as ações são mais instantâneas em função da taquitimia, que eu estava falando. Lá, o negócio está muito, slow motion, etc. Tal. Nem sempre é assim. Agora, as descrições são bem materiais para o povo entender. Isso aí já eram concessões que o próprio André Luiz fez de propósito. Agora, eu recomendo que vale ver o filme para quem está interessado em estudar o processo extrafísico. Agora, é melhor o filme do que os filmes sobre extrafisicalidade de Hollywood e dos protestantes evangélicos. Aquela do Jesus salva, o paraíso não sei o quê, aquele negócio tudo colorido que eles fazem em amarelo, tem nesses filmes. Outra coisa, nesses livros também que tem dos protestantes, que vem tudo, cada coisa, tudo se tivesse na primavera o tempo todo, sabe como é que é? Tem um monte de filme desse povo. Agora, minha recomendação, é bom ver o filme, e melhor ainda, é bom ler o livro antes do filme para se alcançar uma compreensão melhor dos capítulos do livro que são apresentados no filme. Agora, de modo geral, é isso que eu tenho para observar, assim, para ajudar quem se interessar pelo assunto. Vale a pena, ainda está no caminho, de qualquer maneira já andou melhorando muitas bobagens que já havia, que o negócio é muito pior. No cinema mudo, então, nem se fala como é que era. De modo que já é alguma coisa. A gente vê que eles gastaram uma nota para fazer as câmaras de retificação, estão brilhando os negócios tudo lá de pedra, aquele negócio todo, colocaram umas luzes que você não vê fio, está muito bem bolado aquilo ali. E você vê que eles montaram aquilo, é uma montagem mesmo. Agora, é mais ou menos, essas coisas todas existem. Tudo isso tem mais ou menos. Agora, problema da música. Existem comunex que só cuidam do processo de música. Então, isso tudo existe. Agora, não houve o processo da declamação, da poesia que tem no nosso lar. Isso não apareceram. Várias coisas vão colocar no enredo. Mas, de modo geral, dá uma ideia. A gente não pode falar aqui, não. De qualquer maneira, é melhor do que a maioria desses livros. Por exemplo, o livro sobre Chico Xavier é de vomitar. É muito mal feito. Eu não consegui ver o filme. Eu não consegui ver. Agora, esse aí não. Ele é passável. Valeu. Acho que vale a pena mesmo ver. Hein? Pois é o que eu estou falando. As vestes são de morte. Eu falei aqui. São horríveis. Eles não trabalharam bem. Tem uns que estão até de pendurado, o próprio cara lá, o André Luiz, está todo de pendurado, e outra coisa, velho, ele nunca melhora, tal. Mesmo quando aparece na casa deles, puseram um amarelo em cima dele, mas mesmo assim ainda não está bom, não. Os caras vêm, é muito mais sério do que isso. Às vezes aparece só aquela nuvem de energia, com o negócio todo lá em cima. Agora, é para dar uma ideia, né? De qualquer maneira. Vocês têm que lembrar que esse livro foi publicado na década de 40, 1944, 45, por aí. É na época da guerra, por isso, o processo da guerra, por exemplo, está bem feitinho, mas podia ser melhor. Os negócios são muito mais sérios que aquilo que eles mostraram, extrafisicamente, na época. Aquilo estava em plena guerra. E a deles estavam mostrando em 1939, quando se declarou a Segunda Guerra Mundial, né? Quando começou. Agora, o livro foi lançado ainda durante a guerra, em 1944. Entende? Agora, tem mais coisa que podia ser explicado. O negócio da veneranda, do governador. Tem uma parte lá que eu lembro que se falava que o governador não dormia mais. Então, isso aí é que eu devia explicar, porque lá está todo mundo com fome, tem que dormir, tem isso. Está muito material demais, é tudo parapsicótico. Você está entendendo? Então, isso precisa de explicar com calma. Mas, de qualquer maneira, está bom. No Cristo espera por si, se for fazer o processo extrafísico, eu preciso examinar bem esse detalhe, porque senão eu vou fazer a mesma coisa, eu vou meter o pau aqui, do jeito que eu fazer. Vamos ver como é que fica. Né? Faz parte do serviço. O que você queria? Llama mi atenção a boliciolina como em diferentes itens, né? E a importância que ela tem, por exemplo, no estrangeiro. Eu falo aqui na boliciolina mais na binomiologia, na interaciologia e na antagonismologia. E estrangeirismologia também.
Mas agora, o que eu estou falando mais sério, para chamar a atenção mesmo, Sim. mais séria, são nesses 3 tópicos. Binômio, interação e antagonismo. Interação? Aí eu falo muito, e antagonismo, eu falo muito de volicionina. Então, ó, por exemplo, quase sempre 3, 4 vezes, é de propósito. Por exemplo, ó, binomiologia, o binômio, ausência da volicionina e autocomprometimento proexológico. O binômio, falta da volicionina e fechamento consciencial. Sim. O binômio, conação, volicionina. Sim. Agora, depois, interaciologia. A interação, etologia, volicionina. A interação, paracérebro, volicionina. A interação, EV, volicionina. A interação, volicionina pessoal, vidência facial. E no antagonismologia, o antagonismo, volicionina mental somática, volicionina psicossomática. O antagonismo, volicionina de alta octanagem e volicionina comum. O antagonismo, decidofobia, volicionina. E em Então, paradoxologia. com isso, a gente está esclarecendo bem o processo extrafísico aqui. Agora, em paradoxologia lá também. Na remissiologia, estou falando sobre a volicionina, é o quinta indicação que nós damos. Agora, no paradoxo também a gente fala em volicionina, que é principalmente aí o paradoxo de a aplicação da volicionina ser ao mesmo tempo a mais fácil, não existe qualquer liturgia a não ser a vontade, e a mais difícil, exige a autoconscientização da consciência sem espetacularidades de ser aplicada. Então, isso é um negócio sério para a gente pensar. Também em sinergismologia, né? Volicionina, extrapolacionismo. De modo geral, você entendeu, né? O que a gente quer dizer com isso? É a expressão do paracérebro, da função do paracérebro. Não, é mais da vontade, né? O processo é a energia da vontade da pessoa. O paracérebro está atrás disso. Está detrás disso. Atrás. O que é que não tem paracérebro que você faz? Tudo tem. Porque eu digo, não estaria dentro da... Sem paracérebro não existe a crise. Sem paracérebro, a crise entra em crise. Não existe. Ou seja, está dentro dos estudos da paracerebrologia? Tudo está. A conscienciologia toda está dentro da paracerebrologia. Não saia do caminho, fica onde você está. Mas fala. Evaldo, aqui na Códigologia, página 92, você poderia aprofundar um pouco mais? As primeiras cláusulas parapsíquicas do Código Pessoal de Cosmoética, assentando a automotivação interassistencial. Como é que uma pessoa vai ter o CPC sem colocar a interassistencialidade? Eu acho difícil, né? Por quê? O processo da cosmoética caminha justamente para a interassistencialidade. Não tem jeito de fugir disso. Você poderia dar um exemplo de uma cláusula que explicitasse bem isso? Sobre assistência? Dentro desse contexto aqui. A cláusula seria o seguinte: devo fazer o mais depressa possível. EV, arco voltaico e TENEPS, para me preparar para a OFIEX. Isso seria uma cláusula braba. Cláusula pétrea do CPC. Tá certo? Qualquer coisa você estuda os estatutos com ela. Tá? Estatutos, leis, éditos, decretos, etc. Tudo tem que conversar com ela, que é especialista. De modo geral, acho que está claro, né? Você entendeu, né? Agora, é importante nós estudar uma jejunice, quer dizer, a ignorância. Eu arranjo uma expressão mais ou menos boazinha para não xingar ninguém, não é isso? Entende? Para não falar que é ignorância ou desconhecimento total. Mas agora, a gente colocou alguma coisa aqui, né? Olha lá, ignorância parapsíquica e ciência paraperceptiva, necessidade parapsíquica. Eu quero dizer que necessidade é necessidade mesmo, é ignorância. É ignorância. Não é necessidade, não. Não precisa de corrigir. Não é necessário corrigir a necessidade, porque não é necessidade. Não, se for corrigir, já indicou que
está nessa condição, né? A pessoa, literalmente, ela pegou a peruca, ou qualquer coisa Assumiu, nesse sentido. Né? A carapuça. Ou carapuça, ou um blusão, eu não sei bem, ou qualquer coisa, né? De modo geral, é isso. Valdo, a Comunex lá do nosso lar, quais são as principais diferenças do real com o filme? Que você falou alguma coisa, né? Mas... Não, tem muita coisa lá que o André Luiz tinha que falar, muito material, porque senão o povo não ia entender. Agora, isso não tem assim nada. O processo, por exemplo, o trem aéreo. Não existe. Tudo. Isso é excessivo. Isso aí fez muita piada quando o livro saiu, falaram muito. Mas agora, você sabe, ali no filme tem uma coisa boa. A hora que vem assim, ó, que aparece uma equipe, que vem aquela energia, daqui a pouco eles aparecem. Isso tem. Isso fisicamente é assim mesmo. Então, por exemplo, o cara leva dentro, o líder volitativo, leva uma equipe com ele. Fica tudo dentro da holosfera dele. Então ele leva aquilo tudo. E na hora aquilo vai longe, rapidinho. Então não precisa de aparelho para isso. Agora é lógico que tem lugar que eles procuram ter aparelho, tem instrumento musical, tem maca do jeito que eles mostram. Tem lugar que é assim. Tem computador. Entende? Não, esse computador, isso nem naquela época não existia. Ali eles estão mostrando como é que é. Aqui não existia. Né? Agora, tinha outras coisas mais. Entende? O processo de televisão, os troços assim, na ocasião, eles falavam muito nisso. Mas será que tem uns livros também em inglês que falam dessas coisas. Eles fizeram também isso por necessidade do filme, para o filme ser mais apresentável, eles botaram mais agora, materializado. O filme se adaptou ao livro aquilo que podia apresentar, né? Fizeram o que puderam. Agora, gastaram um dinheirinho na trucagem, nas coisas. Tem cenas bonitas, aquelas bem claras, com o povo todo, tem umas coisas bonitinhas. Agora, as águas, lá o Parque das Águas, aqueles negócios todos que tem, é bonito. Agora, está muito fraco a música que apresentaram, o processo da menina no piano, aquilo tudo está fraquinho, as cenas foram bem. Aquela cena que eu vi, chegou o pessoal que morreu na guerra. No meio também tinha judeus, etc. Será que eles... o povo assistindo, aquilo lá foi bacana, aquilo tudo aconteceu. Aconteceu. Tem outros livros de André Luiz que falam sobre a guerra, coisa mais séria do que aquilo. Tem mais livros dele. Uma coisa que eu não entendo é o seguinte, a última edição aí da Federação não traz os livros de André Luiz ou os outros. Não traz nada. Não. Agora, também no filme está falando que aquele é um dos livros que o Chico recebeu de André Luiz. Não tem meu nome. Esse título. Para ter aquele monte de livro, tinha que ser livro comigo. Senão não teria aparecido. Eu vi lá, mas deixa para lá. Né? Eu já sei disso, que já fizeram edição. Sem meu nome, na capa. Não, não é o nosso lado, os outros livros de André Luiz. Que o filme está falando os livros lá. Aqueles livros lá tem coisa que eu também recebi no meio, não foi só eu. Mas eles me excluíram da história. Afinal de contas, eu não sou espírita, mas mesmo está certo. Mas o que você queria falar? Valdo, página 92 também, na efeitologia, lá na penúltima linha dessa página aí, a anulação dos efeitos da boca torta. Da boca torta parapsíquica das retrovivências iniciáticas. O problema todo aqui é o seguinte, as pessoas às vezes elas ficam marcadas, entende? Vincadas com aquilo que elas tiveram no passado. Agora, com as retrovivências iniciáticas, então, estudo ela vai ter que ser de excluir, né? Entende? Isso aí faz parte do serviço. A exclusão do processo religioso, a condição de seita. Igual eu mesmo, né, que deixei o movimento espírita, acabei com tudo. Eu não sou de prece, entendeu? Nem de fazer vela ou qualquer coisa nesse sentido, acender vela. Você uma vez falou que tinha um cara até, que chegou no Instituto uma época, que tinha os assediadores do passado, quando ele era líder de uma seita, né? Ele agora, intrafísico, e os assediadores que eram discípulos dele estavam ali com ele ainda. Não, você vê, esse negócio de seita não tem jeito, né? Nós todos participamos dessas coisas. Por exemplo, na época dos egípcios, eu lembro dos meus negócios de Horus. Horus. Horus.
Como é que é possível? Agora, quanto tempo faz isso? E é do início do princípio, do começo desse negócio no Egito. Vai um bocado de tempo. Um bocado. Enfim, foi o Moisés, que é um egípcio, que criou todas as coisas dos judeus, que também são egípcios, são árabes, os judeus, tudo primo. A vida é dura. Enfim, nós todos somos irmãos uns dos outros, uma família só. Se você começar a querer separar, você vai rodando, você vai encontrar você. Lá no fundo é você, não tem jeito de fugir. Junto com todo mundo, tudo igual. Professor, página 93, paradoxologia, eu queria entender um pouco, eu vou fazer algumas perguntas, senhor, em cima dessa... O paradoxo da aplicação da volicionina ser, ao mesmo tempo, mais fácil, né? E o mais difícil. Uhum. Todo esse paradoxo que o senhor colocou aí. A minha pergunta é o seguinte, tudo bem, ela se torna mais fácil quando ela surge de uma forma natural, mas ela só vai surgir após a autoconscientização da consciência, que leva um tempo para que essa energia... Não, o problema todo é o espetáculo. Religião é espetáculo. Então isso atrasa o desenvolvimento para a psique do povo, a religião. Então, é de muita qualquer liturgia. forma, você veja, a própria palavra liturgia foi criada dentro da igreja. de qualquer forma, se não houvesse, se nós como consciência não tivéssemos tido contato com nenhuma religião, com nenhuma liturgia, nenhum rito, nenhum dogma, Sei, mas não nós tem jeito. teríamos o afloramento da evoluciologia. Não tem jeito que a pessoa, quanto muito atrasada, ela se sente muito sem ninguém. Ela não tem força. Então isso aí não tem jeito, sempre tem, né? Uhum. O Cro-Magnon, por exemplo, se ele perde as forças, ele se vê sem... Como é que fica? Puxa o tapete dele. Tudo é um processo de músculo. Então ele apela, sempre deve ter alguém que tem uma mentalidade melhor que ele, mais evoluído. Aí então nasce a religião, não tem saída. Então a religião é sempre pertinente ao processo primário, né? Primitivo. Uhum. O processo é primitivo demais. O que eu estava falando aqui? Você não estava aí. Falando do Papa. Nessa época, século XXI, o cara com aquelas roupas dele, que parece o mestre Cuca da cozinha lá, todo arrumado, quer dizer, um negócio meio chato. O cara precisar de se apresentar daquele jeito, para quê? Uhum. Entende? Então aí reside o paradoxo que o senhor coloca, ao mesmo tempo fácil, mas difícil, né? Até chegar a essa conscientização. O negócio é sair disso aí, ó. O mais fácil e o mais difícil. Volto. Obrigado, professor. Quer saber... O João está vivo, ele está usando dois. Quando um não dá, ele pega outro. Com relação à escagem lúcida, como é que é o processo da última etapa? Você isca a consciex. Depois, como é que fica a parte da liberação dessa consciência? Deixa por conta dos amparadores? Que estão tomando conta dela. Nunca fica só com você. Vocês têm sempre amparo, né? Toda assistência tem mais gente. Raramente você vai fazer uma assistência somente você, sozinho. Não existe isso. Tudo tem grupo, tudo tem equipe. Tudo está funcionando com mais gente. Está funcionando com mais gente. Aí, por exemplo, na escagem amadora, você chega a falar aqui na crescendologia, né? Por exemplo, a pessoa já percebe uma escagem e em qual momento assim vamos supor, quanto tempo aquela consciência fica na psicosfera da pessoa, que ela deixa ali passivamente, ou qual momento que ela acha que eu já tem que vi seguir? assédio de pessoas de 40 anos, a mesma consciência, assediando o cara. E o cara conseguiu sobreviver, 40 anos. Isso foi uma das maiores que eu já vi na minha vida. Eu vi o cara, 40 anos depois eu vi, a mesma consciência do mesmo jeito. Então era uma simbiose. E o cara aqui, a consciência, estava viciada com ele.
Então, se tirasse, era capaz de ele morrer na hora. Mas no caso da escagem lúcida... O quê? No caso da escagem lúcida, como é que a pessoa sabe mais ou menos, vamos supor, passou 24 horas, 48 horas, qual o momento dela também fazer força para desacoplar, para sair da psicosfera dessa isca? Não, isso aí depende dela, a força que ela tem, a decisão que ela tem, o que ela quer. Nós, com a nossa vontade, podemos fazer tudo na hora, assim, ó. É que o povo às vezes não tem confiança no pulso. Mas eu estou pensando quanto ao momento ideal, entendeu? Depois que já o momento ideal é o assim. mais rápido possível, que atenda o maior número de consciências, que facilite e ajude o maior número de consciências, o mais depressa possível. Esse é o momento ideal. Agora, para você escolher isso, se é você que está mexendo, qualquer momento é bom, você não está precisando de olhar o entorno, o processo é seu, é intraconsciencial. Se o negócio é mudança dentro da sua consciência, não tem nada que ver o olho pensando. O processo é seu. Aí não tem jeito. Aí é que vem a autocorrupção, autoassédio, a falta de autocrítica. E isso é um dos maiores males que tem na humanidade. As pessoas não têm autocrítica a respeito da sua realidade. Numa tertúlia anterior, o senhor se referiu a determinadas consciências que ressomam para reciclar um determinado trafar, mas que ao ver aquela mosca na pintura limpa, ela enxerga um elefante enorme. O senhor poderia aprofundar essa assertiva, se possível exemplificar? Sim. A pessoa, por exemplo, ela vem para fazer a renúncia, porque ela era muito miserê. Chega aqui, vai ter a prova, né? Aquele grande exame, o julgamento da história. É uma hora que ela, tudo se volta para ela e ela tem que dar 100 mil reais. Estou dando um exemplo. 100 mil reais para o negócio e não tem jeito. Todos os fatos estão falando para ela dar. Aí ela tira o corpo fora. Estou mostrando uma coisa bem chã. Eu já vi coisa parecida com isso, bem próximo disso. Não era 100 mil, mas um negócio adequado, porque eram bens que equivaleria mais ou menos a isso. Então, nessa hora, a pessoa tira o corpo fora. Eu estou falando aqui da pessoa miserê, que não é fácil. Hein? Miserê não é fácil. Poderia comentar em fatologia, no quarta e quinta linha, as personalidades videntes incapazes de enxergar o cerne da realidade de si próprias. Elas são videntes, quer dizer, elas têm olhos, enxergam, não precisa nem de óculos. Elas enxergam de perto, enxergam de longe, enxergam tudo. Só não enxergam no escuro, mas é igual a gente, enxerga tudo no claro. E, no entanto, elas não enxergam a essência de si próprias, de si mesmas. Elas não veem isso. É só chegar numa academia dessas mais avançadas, vocês vão ver isso. Por exemplo, pode estudar também na história. A escola de Frankfurt. Vocês vão ver que na escola de Frankfurt, nós já temos aqui uma porção de material superior à escola de Frankfurt. Eu estava examinando o que é que eles levantaram do ponto de vista físico. Eles lá faziam muita coisa para trabalhar, logo no início. Teve um cara que deu um dinheirão para fazer a escola. Mas nós temos mais ambiente. Outra coisa, nós temos mais livro do que na escola de Frankfurt. Livro, a nossa biblioteca é maior do que a da escola de Frankfurt. Eu acho que é uma coisa séria para a gente pensar. Hein? Nós criamos uma escola aqui, querendo ou não. Por isso que os caras queriam transformar isso aqui na universidade. Agora, eu estava comparando com a escola de Frankfurt. Eu agora já tenho os dados que eu estou vendo. A turma do Horkheimer, você está entendendo? O povo que veio lá, o Pollock, que ajudou muito o cara, porque o Adorno só chegou depois, o Adorno é dos novos. É muito interessante o processo deles. E a bobajada deles, que estavam fazendo aquilo tudo para exaltar o Marx. É uma vergonha total, uma besteira. Agora, eles foram grandes pelo seguinte, eles saíram durante o processo do nazismo e depois tornaram a voltar. Isso aí é uma coisa para se pensar, por isso que vale a pena estudar a parte histórica da escola de Frankfurt. Minha sogra dessomou faz um mês, e ontem, quando adormeci, após a prática, a tentativa do EV, sonhei com ela e nós conversamos muito. Ao acordar no meio da noite, senti um arrepio no corpo, uma sensação estranha. Como proceder nessa hora, tendo um diálogo com a consciência
mesmo não tendo certeza da presença da mesma ou não. Não. Exterioriza energia e vai em frente. Exterioriza energia positiva e ajuda a pessoa. Estou tentando realizar o EV há alguns meses, mas ainda tenho muita dificuldade em controlar a energia. Às vezes sinto com muita nitidez, sobretudo na cabeça, a energia pulsante. E quando começa a oscilar a energia, permanece a sensação pulsante na cabeça. Às vezes consigo levar a energia por todo o corpo, mas não consigo acelerar. Alguma dica? Há algum exercício preparatório para ajudar o iniciante a executar melhor o ouve? Olha aqui, o processo todo que você deve fazer é o seguinte: permaneça com o seu trabalho e vá em frente. Isso aí você está engatinhando, está nos primeiros passos. Anota tudo que você vai crescer com o tempo. Quanto ao rejuvenescimento das consciências nas comunidades extrafísicas, poderia relacionar com a aparência extrafísica do Zéfiro? No caso de um ancião de longas e alvas barbas brancas, descrito por Balzac, no Cristo Espera por Ti, sim, aquilo lá era para mostrar. Mas você olhava para a cara dele e via que ele estava, a cara não correspondia à barba. É assim que é. É aquilo que às vezes fala até de mim. Eles falam para mim: vem cá, mas você não parece ter. Essa barba não corresponde à sua testa. É assim que eles falam para mim. É? Será que é? Se de passar Amamélios, eu não uso Amamélios, era o caso de passar, né? Aí eu fico parecido. Tintura de Amamélios, é que as mulheres deviam de usar para limpar a pele. A hora que fica com pé de elefante, você está entendendo? Que as mulheres ficam com pé de elefante, ainda mais com esse sol que tem aí, tropical. Então passa tintura de Amamélios para limpar. Isso melhora demais. Faz aquilo que o povo gosta de falar, faz a pele respirar. Entende? Ela respira. Pode falar. Duas perguntas. A primeira é em relação à jejunice propriamente dita. Como é que eu não estou entendendo. A primeira pergunta é em relação à jejunice propriamente dita, diretamente. Entendeu? A jejunite, sim. Tá difícil. Seguinte, uma consciex que fez o curso intermissivo, que estava predisposta para fazer o curso intermissivo, que nível de jejunice parapsíquica para baixo ela poderia ter, assim, de falta de experiência? Pergunta para ela na hora que ela chegou lá. O que é que ela fazia? Mas... E outra coisa, pior não é isso. Há quanto tempo que você fazia isso? É coisa recente ou faz muito tempo? Isso. Porque a maioria, todo mundo foi iniciado, pertenceu à religião, fez aquilo tudo. Mas o problema é o seguinte: o que você fez de assistência recente? Então, alguma coisa, alguma experiência já sempre teve. Né? Sempre teve. Tá. Então, a segunda pergunta, aqui na página 94, na taxologia, o primeiro tipo que você especificou, subestimação parafenomenológica. O parapsiquismo despercebido. Sim. A intenção multidimensional, a inapreensão das sutilezas extrafísicas, a distração, a irreflexão, a perda da mensagem parapsíquica, o extrapolacionismo parapsíquico inaproveitado. O que você quer? O conceito eu entendi. Eu queria entender melhor o seguinte: o que geralmente a gente deixa escapar? A mensagem, o conteúdo. Qual foi o relato que foi dado? Deu a mensagem, chamou, puxou a orelha, fez um alerta. Mas eu digo antes disso. Acorda. E você, aquilo passou despercebido. Às vezes a pessoa vai até falar: você viu? Eu vi uma consciência. E fica só nisso. Então ela está toda feliz da vida, que viu uma consciência. Mas por que ela viu? Você está falando do caso que houve o fenômeno e a pessoa não soube interpretar o conteúdo. É isso que eu estou falando aqui. É a subestimação parafenomenológica. Sim. É uma boboca. Quando você não conseguiu detectar nem a ocorrência do fenômeno, o que geralmente você está errando? Como é que é? Quando um problema anterior a isso daí, tá? Quando você não conseguiu detectar então nem a ocorrência. Chega aqui. Isso aí é a onça, é o lobo, entende? É a vaca brava que tem por aí. Está cheio de gente assim. Vaca brava. Mas quem está com esse problema? Não consegue nem... Quem está com esse problema? Por exemplo, a pessoa que é fanática, religiosa, entende? A Carola, a carolista, tudo admite, isso aí. Paulo, é o crente. Quem admite? Quem admite? Estou falando de quem admite já esse tipo de ocorrência. Como é que é? Quem é o quê? Quem admite? Admite. Quem admite? E daí?
Mas quem admite e não está detectando. Esse negócio de admitir, a gente tem que perguntar, admite o quê? A Qual a qualificação daquilo que ele admite? Quem admite a ocorrência. Admite que ocorrência? Tem aquele cara que vê e fala assim, olha, eu vi uma consciência. Pronto, ele admite a consciência, fica só nisso. Vê se me entende. Ele não viu o conteúdo. Aí você chega para dentro e fala assim, o que a consciência falou para você? Isso não acontece à toa. Você teve um banho de energia? Era gostoso? Você se sentiu bem? Foi confortável? Te deu alguma ideia depois? Ou você saindo gritando, igual a criança? Eu vi, eu vi, eu vi. Isso é besteira. A capite aí da história, o nível que é. Isso é que é a subestimação. Ok, professor Val. Sim. Pegando essa mesma taxologia 1, a subestimação, eu queria que o senhor aprofundasse aqui no extrapolacionismo parapsíquico inaproveitado. Então, o que a gente deve fazer? Pessoa consciente que já teve extrapolacionismo possa vir a ter novamente, a não perder. Quer dizer, os amparadores viram que a pessoa merecia mostrar alguma situação para ela crescer. Então eles chegam e mostram uma coisa maior para ela. Ela fica morrendo de medo daquilo. Eles se retiram, vão embora. Ainda não está na hora. A pessoa não está nem de vez. Está verdolenga demais. Então eles deixam. É isso aí, não soube aproveitar. E olha, isso é muito mais comum do que a gente pensa. Muitos de vocês começam a olhar, às vezes já tiver fenômeno, vocês nem não ligaram para nada, não deram valor, nem nada. Agora, isso tudo depende também de uma série de condições, né? Às vezes a pessoa está tão enrolada com o Flamengo que vai julgar que vai ter a decisão de futebol, que qualquer coisa que acontecer antes disso não vai adiantar nada. Ela só pensa no gol. Estou dando um exemplo, eu já vi casos desses. Então, cada caso a gente tem que estudar para ver quais as influências negativas que envolveram a pessoa, né? Professor, aqui na frente. Da taxologia, as duas posturas, subestimação parafenomenológica e superestimação parafenomenológica, a primeira seria a menos pior ou a mais fácil de superar das duas? Ou não precisamente? Entre essas duas. Explica para ela aí o que você acha, né? Acho que as duas são negativas. Não sei se tem uma pior, outra pior do que a outra. As duas são ruins. Depende da consciência. Eu achava que a segunda era mais não adianta, né? Não adianta. Aquilo que não presta, não adianta estar vendo muito. Não presta, não presta. Eu ia até comentar, Valdo, da segunda. Não perca tempo com o que não presta. A segunda da superestimação, até aproveitando aí que eu ia comentar para o Valdo falar desse caso. Você comenta daquela pessoa que chegou para você e falou que teve cosmoconsciência. E depois estava bebendo uísque. Eu falei assim, só cosmoconsciência, vai longe, hein? Isso foi superestimação braba, né? Deu vontade de cuspir na cara dele, mas não pode, né? Já não pode, você tem que ter fraternidade, muito amor e carinho. Faz parte do serviço. Isso tudo já aconteceu. Gente, depois de 60 anos de praia, que você pensar, todos os ventos, mudança de temperatura, areia limpa, areia suja, tudo você pensar aconteceu comigo, com 60 anos de praia. Técnica de carioca, né? Você também já comentou a questão que se a pessoa realmente fosse uma projetora veterana, ela não estaria fazendo uma série de coisas aí da vida mundana, né? Não, porque às vezes você vê... o pior não é da vida mundana, né? É da vida íntima aqui com a gente. Ela não estaria brigando com a outra aí de uma maneira... Só faltava ir às vias de fato. A pessoa não vai fazer uma coisa dessa. Por quê? Você pode falar com exaltação, mostrando veemência, isso faz parte. Mas não precisa chegar no negócio que daí a pouco o cara está... Como é que é? Aqui com calma. E outra coisa, isso pode ser tanto homem quanto mulher, eu já vi isso tudo. Então tem a hora que não tem jeito, a pessoa acaba se arrependendo depois, cria uma série de condições, né? Tem isso. Quero escrever um artigo no contexto de autocrítica, autorreflexão e autoavaliação. Sei que devo escrever 150 páginas. Poderia me orientar como fazer? Sim. Escreva um texto sobre autocrítica, outro texto sobre autorreflexão e outro sobre autoavaliação. Depois você junta os três. Acabou. Escreva 40 páginas de cada um,
Depois você escreve 30 páginas no fim, que é a conclusão. Essa conclusão se reduz para 3 páginas e publica o artigo. Estou dando a dica, né? Tecnicamente, aritmeticamente. A mega euforização seria um ultra-estado vibracional. Quando faço o EV, me sinto muito bem e percebo minhas energias claramente. Mas existem momentos em que acontece de maneira muito intensa e meu discernimento aumenta bastante, durando cerca de 1 hora ou menos. O que seria isso? Poderia ser a presença de um possível amparador? Sim, sempre tem isso, né? Agora, a mega euforização, você pode fazer o que você quiser. Às vezes é um outro estado de muitas coisas. Depende do que a pessoa quer. Avalia o processo, se vê e veja os resultados positivos. Não estou falando só o resultado positivo para você, mas em relação aos outros. Podemos dizer que a dessoma de uma consciência é assistência por falta de mérito e que, portanto, não tem uma assistência pós-dessomática, fica na dimensão extrafísica. Quando saímos do corpo e ficamos, por exemplo, em casa, podemos dizer que estamos na dimensão extrafísica? A dimensão extrafísica é qualquer coisa que seja extrafísica, é a dimensão extrafísica. Pergunto isso porque ontem, na reunião online do Colégio Invisível da Dessomatologia, surgiu essa dúvida. Havia quem achasse que a recém-consciência, sem assistência, que fica na erraticidade, não está, na verdade, ainda no extrafísico. Poderia esclarecer? Não. Aqui você sai, descoincide um pouquinho, você já está na extrafisicalidade. É bom essa turma estudar o que é Dimener, que é a primeira dimensão que tem por aí. Você escapou um pouquinho, você está na extrafisicalidade. Isso é bobagem. Poderia comentar sobre a necessidade do pé de meia para poder desenvolver o parapsiquismo? É que para certas profissões em certas regiões o processo financeiro é mais amarrado. Quando viemos com dificuldade financeira, não podemos evoluir o parapsiquismo, os custos do IPC na minha cidade custam caro. Ah, sim, às vezes tem disso. Agora, ó, te vira, né? Outra coisa, o Instituto nunca deixou ninguém que quis estudar mesmo, por causa de dinheiro, a pessoa não deixou de estudar, não. Conversa com ele, chega lá e pede. Pede alguma coisa, uma assistência, vê o que é que você pode fazer. Outra coisa, existe uma série de condições que você pode estudar. Inclusive, tem muita coisa na internet, né? Que não é caro, né? Tudo é dado. Outra coisa, eu quero te dizer que o tertuliário é gratuito, tá certo? Até o que a gente cede aqui, ó, todo dia, ninguém cobra nada disso. Tem uma turma que segura aí, que são os amigos da enciclopédia. Eu poderia considerar também como entrevista evolutiva os esclarecimentos dados pela consciência Consim? Pode, tudo é entrevista, né? A entrevista tem que pensar em interlocução, que é alguém conversando com outra. Isso aí você pode levar para todas essas condições. Então, há muito tipo que nós poderíamos chamar de entrevistas específicas. Professor, pode falar. A Carla está aqui pedindo para eu perguntar para o senhor sobre o polinômio, o primeiro e o segundo polinômio. Polinômio, dieta balanceada, esteira ergométrica, sexo diário e sono reparador. O problema todo é o seguinte: dieta balanceada é aquilo que a pessoa deve comer para não ter excesso e nem faltar. A esteira ergométrica, ela tem que fazer exercício. O sexo diário é a pessoa que já tem uma dupla evolutiva, como é que ela vive afetivamente e sexualmente com a outra. E o sono reparador. Nós todos precisamos ter uma carga horária de sono. Então, isso aí é seríssimo. Agora, o segundo. O polinômio euforim, primener, cipriene, extrapolacionismo parapsíquico. Euforim é euforia. Quando você fica alegre demais por uma coisa positiva. Não é ficar alegre rindo da infelicidade dos outros, mas positivo. Primener é a primavera energética. Você então sente não só a euforia, mas você sente uma condição íntima inefável, que é difícil de falar. Entende? Você está radiante com o mundo. É quando dá vontade de beijar popô de criança. Entende? Você está tudo a favor. Agora, o cipriene é quando tem um ciclo de primeneres, é o ciclo de primaveras energéticas.
E o extrapolacionismo parapsíquico é quando uma pessoa tem a assistência extrafísica e recebe, por exemplo, um fenômeno que ela vivencia além das possibilidades dela. Ela ainda não tem fôlego para aquilo, mas ela já está participando para ver como é que é. É como se ela tivesse, vamos dizer assim, recebendo um modo de testar o paladar. Como é que é aquilo? Entende? Para ela entender. Você entendeu mais ou menos? É isso. Mas que mais? Quem é que está com o microfone? Professor, aqui na fatologia, na penúltima linha ali, o senhor reforça o autoparapsiquismo não integrado à vida cotidiana. Né? Essa questão é a básica, né? Porque e é muita gente assim. Agora, a pessoa, você sabe que tem gente que chega para mim e fala assim, eu não tenho parapsiquismo nenhum, por isso que eu não trabalho. Agora, eu mexo na energia e vejo, você tem isso, você tem isso, você tem isso, você tem isso. De vez em quando, eu sou obrigado a falar. Porque às vezes a pessoa veio aqui por causa do amparador que trouxe. Então eu falo tudo na cara. Assim, você me perdoa, vê se me entende, eu quero ajudar. Agora, você tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Agora, depois vem o amparador e fala assim, fala com ela sobre aquele negócio que aconteceu debaixo daquele negócio. Aí eu começo a falar, falo assim, não, mas eu não lembro. Procura lembrar que você vai lembrar. Que ele está falando que isso aconteceu. Às vezes a pessoa vai dar nada da vida. Passa 2 dias, ela volta. Lembrei do que você falou. Aí ela me dá razão para o amparador, melhora tudo. Geralmente essas pessoas são encaminhadas bem. Porque uma das coisas que nos linka muito forte, isso ou é aquele parapsiquismo aflorante que você realmente tem... Não, um fenômeno, às vezes, ele pode ser bom e pode ser ruim. Isso varia infinito. Sabe? Porque... Um fenômeno, às vezes, bem grande, bem assim, implosivo, ele pode ser negativo. Tem que ter cuidado com ele. O próprio excesso de clarividência pode lhe atrapalhar, né? Pode, piora tudo. Outra coisa, se uma pessoa vê certas circunstâncias extrafísicas, ela fica com medo disso, ela não aparece mais nunca perto de você. Isso tudo já aconteceu comigo. Agora, a gente nunca sabe a reação da pessoa, a covardia dela, ou o masoquismo, ou qualquer coisa nesse sentido. É muito difícil saber o processo emocional da pessoa. O link básico que pode ajudar a pessoa a ficar permanentemente observando o parapsiquismo seria o EV, né? A princípio. Não, eu não acho que seja não. É mais a sensação das energias. A percepção energética. Não é bem EV. Não, é você estar aí, você recebe um banho de energia. Então a pessoa fala assim, não, eu recebi um formigamento, recebi aqui inundei, deram um banho, alguma coisa. Isso aí às vezes é mais importante. E isso não é bem o EV, porque é o banho feito por consciência em cima da pessoa. Então seria a hiperacuidade. E outra coisa, isso acontece demais. É o arroz com feijão do Zéfiro, extrafísico. Então seria... Entende? A gente fazia muito disso. Agora, tem uma opção de fatores que você pode trabalhar nisso. Por isso que eu entendo a Rose Garden e tal. Então, você dá um jeito de inspirar a pessoa para ela sair. Aí ela vai para o jardim. Chega no lugar que tem bastante energia, perto da água, perto de uma árvore viçosa, aquele negócio todo. Aí você reúne aquela energia toda, tudo que você pode. Faz um enovelado do crochê e encrocheta a pessoa. Aí você dá um jeito dela sentir, você dá aquele toque. Às vezes dá certo. Então, nesse caso, ela utiliza a energia imanente da natureza para dar um tranco na pessoa, vamos dizer assim, para dar uma mexida com ela em termos de energia. Agora, tudo tem que estudar muito, porque senão, em vez de ajudar, piora. Você já pensou, você fazer uma coisa dessa e a pessoa entra numa crise hipertensiva? Entende isso? Tudo é possível. Tem que ir com calma. Bom, essa questão está mais ou menos relacionada. A pessoa tem um nível de parapsiquismo. Ela chega até perto de você, você detecta, e ela é inconsciente. Diz qual a causa principal dessa inconsciência? Ela acha que não tem aquilo, mas tem. Não, ela faz força para tirar o corpo fora.
E a justificativa, a desculpa que ela dá é isso. Não, eu não tenho nada. Escuta, já teve gente convivendo comigo quase toda hora, todo dia, aquele negócio todo, e chegou num ponto que a coisa era de tanta disfarçatez, que a hora que a pessoa ficou feliz, até entusiasmada com aquilo que ela viu, falou assim, agora vamos fazer um documento aqui. Então eu anotava tudo e fazia a pessoa assinar. Hora, data, local, tudo igual. O que ela viu? Por quê? Daí, 1, 2 dias, ela dizia tudo que ela viu. Tudo isso eu já fiz, com gente próxima a mim, vivendo comigo. A natureza humana, gente, é muito difícil. Mas ela deve ter visto. Não é fácil. Ela viu com certeza, mas depois disse que não. É isso. Não, para não ter responsabilidade, para não pôr a mão na cumbuca. Então, é saltar de banda, como diz o carioca. Agora, quando acontece um negócio desse, que você já está saturado, e as coisas continuam, porque você está convivendo com aquelas pessoas, assim, então hoje, nós vamos assinar tudo, vamos ver aqui. Você está de acordo com isso? Foi isso que você viu? Você quer escrever você mesmo? Geralmente a pessoa não quer. Então a gente escreve. Agora vamos assinar. Eu vou assinar, você testemunha, tem a data, tem tudo. Me dá uma cópia disso. Amanhã, se a pessoa faz qualquer coisa, eu falo assim, ó, o que é que você assinou? Afinal de contas, você estava mentindo lá ou está mentindo aqui? Você liquida com o assunto. Então, é um processo jurídico. Você está entendendo? Nada mais jurídico, é um BO. Nada mais do que isso. Às vezes é a única saída, em parapsiquismo. Vocês nem calculam como tem gente que tira o corpo fora dessas coisas, para não ter responsabilidade, para não ter que mudar nada. Agora, tem gente que às vezes chega num ponto que você leva e fica encantoada a pessoa, aí ela começa a chorar. Às vezes até é bom, né? Porque alivia, melhora a situação e ela assume o processo. Agora, é muito chato, né? A hora que você vê um homem chorar por causa de uma coisa dessa, e ele vira e fala assim, não, eu não queria encontrar isso por causa dos meus processos. Igual o psiquiatra da Califórnia. Aquilo é um monte de homem assim, ó. Então, saltar de banda é muito mais sério do que a gente pensa. Você está cheio de energia hoje, Arlindo. Eu estou vendo sua aura um pouco diferente. Isso é por causa da chegada da princesa? Eu não estou entendendo. Não, estou falando sério. Independente dela. Eu estou vendo aí, porque você chegou antes. Eu já tinha visto isso. Agora nós estávamos conversando, quando eu vi sua aura, está toda... Provavelmente... Isso não é o seu normal. Você comeu manga hoje? Eu tive que houve? Uma cirurgia até no dentista, não devia estar assim, não tive lá para implante. Então deve ser a anestesia que te ajudou. Mas a chefa... Anestesia, é energia. Eu desconfio que a chefa ajudou também. Não, para mim deve ser a Rosinha. Tá certo? Agora tem o caso oposto também, na questão do parapsiquismo. A pessoa que diz que tem acima do que tem, ela subestima e às vezes e geralmente inventa essa história, fala demais, né, sobre as coisas. Quem fala demais acaba dando bom dia a poste. É um problema. A fazer continência para poste e dar bom dia a cachorro, né? Tem disso, é cavalo, tem muita coisa nesse sentido. Ela às vezes fala que tem... Aonde a gente vê que a pessoa fala muito é no acoplamentário. Complementar. Eu tive umas 3 pessoas que eu tive que chamar de parte e falar umas coisas. Ó, vai com calma. Escuta mais e fala menos. Fala só na hora da necessidade. Que às vezes passa da conta. Outra coisa, às vezes a pessoa é autêntica no que ela fala. Mas se você começar a falar demais, o povo acha que está exagerado, aí, entende? Desmoraliza o processo. Mas tem casos que você mesmo já falou, que a pessoa diz, não, eu tive uma cosmoconsciência. Você vê que ela não tem condições. Pois não. E depois bebe uma cachaçinha, um uísque. É o bourbon. Você está entendendo? Bourbon. O que é? 3, interaciologia, no final da 3ª linha, pegando a 4ª linha. A interação do mini fluxo contínuo da autoconsciência e o mega fluxo contínuo do cosmos.
Isso aqui é a base do processo evolutivo, né? Tudo isso é a síntese. Porque nós temos um mini fluxo contínuo de vida. A consciência não para, tudo é atividade. Isso é a vivificação da própria vida. É a sua consciência. Agora, então, isso aí, essa vivificação, tem um nível de lucidez. É a autoconsciência. Então, esse mini fluxo contínuo da autoconsciência. Agora, existe um mega fluxo contínuo do cosmos em torno de você. Como é que você convive com isso? Agora, veja, isso aí é o parapsiquismo perfeito. É, perfeito. Isso é por isso que eu estou falando, isso é a síntese do processo. Eu queria saber assim, como que a gente pode tentar acelerar mais esse nível de autoconsciência? É fazer todas essas técnicas parapsíquicas que eu tenho Tudo, falado, né? Tudo. Hoje são algumas dezenas, né? Você sabe. Qualquer coisa é só pegar uma parte básica que tem no Projeciologia. Mas eu tenho falado, tem verbete hoje que não tem no Projeciologia. O próprio 700 também tem as técnicas energéticas. Mas, ó, a enciclopédia que tem mais avançado. Update. Em um dos meus livros tem certas coisas que eu já tenho feito verbete. Preciso examinar lá. Mais avançado. Agora, certos detalhes grosseiros, rudimentares, elementares da coisa de quem está começando, os jejunos, o negócio é ver o livro Projeciologia. Lá é que tem mais. Quem é que está aí com o microfone? Não tem mais ninguém, não? Como é que nós estamos? É você, pode falar. Por favor. Está ouvindo? Dá para ouvir? Pode falar mais alto, sempre ajuda, né? Porque você está no camarote. Gente que está no camarote está nos píncaros. Eu estou aqui na sarjeta, então a situação é diferente. Professor, na página 92 de Parafatologia, linha 6, o fenômeno parapsíquico em si sendo secundário. Qual a linha que é, hein? 6. Hein? 1, 2, 3. A sexta linha? É a sexta linha. O fenômeno parapsíquico em si sendo secundário, mera moldura vivencial. Em si sendo secundário, é a mera moldura vivencial, contudo importando muito mais as consequências ou efeitos do conteúdo fenômeno para a evolução da consciência multidimensional. É o que eu já falei aí antes. Ele é só uma moldura, mas ele traz uma mensagem. A mensagem é que manda. É igualzinho você ter uma tela. Aí você faz uma moldura linda para a tela. A moldura está mais bonita do que a tela. No entanto, o que interessa é a mensagem da tela. O que a tela diz para você? Não é a moldura. Então, o processo fenomênico é isso. Não é o fenômeno que é gritante, espetacular, isso tudo é bobagem. Quero saber por quê. Por que ele ocorreu? Por que foi com você? O que é que as consciências que te amam, que gostam de você, fizeram para ajudar você com esse fenômeno? Essa é que é a perguntinha adequada para o momento, não é isso? Obrigado. Você entendeu, né? Entendi, obrigado. Professor? Alô? Oi. Dá para ouvir? Tá, obrigado. Professor, qual é a relação da jejunice parapsíquica com o curso intermissivo? Ou seja, como o jejuno parapsíquico acessa ou não ao curso intermissivo? Olha, aí depende do que a pessoa, ela assume ou não, ela arregaça as mangas ou não com o processo dos parafenômenos. Então, se ela fez o curso intermissivo, é para ela enfrentar isso, porque lá, é das primeiras lições que se fala é isso, vocês têm que entender o que é a multidimensionalidade, o que é que tem aqui e o que tem lá. E outra coisa, nesse ponto é muito superior ao que está falando lá no nosso lar. A coisa é muito mais avançada. Tem pessoas... Outra coisa, o nosso lar não fala em curso intermissivo. Tem consciências que fizeram curso intermissivo, que vieram, ou seja, que ressomaram e que não... Chega aqui, ela fala que não tem nada, nem nada, e que nem fez o curso intermissivo, para não ter que assumir. Por quê? Às vezes é um homem que está com 3 namoradas, promíscuo, e está tapeando todo mundo. Ele não quer sair daquilo. Então, ele abraça o mega assediador e vai com ele, sai com ele, de costa para a gente, vai embora. Até a gente ver o que vai dar. Ou seja, vai da mão dada com a anticosmoética, com a autocorrupção.
ele adere ao assediador. Existe isso. Entende? Pode falar. Página 93, binomiologia, na quinta linha, ao final, binômio ausência da voliciolina. E autocomprometimento praexológico. Você pode aprofundar essa relação, Valdo? O problema todo é o seguinte, uma pessoa, por exemplo, ela tem o comprometimento da proex dela. Agora, ela fez o curso, vê essas coisas todas e vem para cá. Mas chega aqui, ele não quer se expor em matéria de energia. Às vezes teve uma repressão familiar, alguma coisa que houve, ou trancar a mediunidade dele na Umbanda, no Espiritismo, alguma coisa nesse sentido. Então, ele está inibido. Cria o problema. Aí dá problema para o cara. Tem muita gente assim. Poderia falar sobre o item 7 da sinonimologia, para-agnosia, e na sindomologia, a sindavoliciopatia. A para-agnosia. Seria bom ver o que é agnosia, ou você que é o especialista aí, ver o que quer dizer agnosia. E coloca o para, que você vai explicar para ele aí. Agora, na sindomologia, a sindavoliciopatia. A voliciopatia é aquela pessoa que tem a volição, quer dizer, a vontade doente. Então, a vontade doentia cria a voliciopatia. Então, ela fica sobre o domínio dos outros. É uma pessoa, por exemplo, que morre de medo das coisas, que não assume nada. A gnosia aqui está como limitação cognitiva, né? Mas ela tem várias coisas. Por exemplo, fala tudo aí para a pessoa entender. Bom, por isso que eu convicção a respeito da limitação cognitiva do intelecto humano, especialmente... Agora, o que seria a paragnosia? Seria a jejunice. Agora, a amnésia perceptiva também, ela pode ser uma amnésia perceptiva. Mas agora, veja, vocês estão entendendo, a paragnosia. Para, quer dizer, extrafísico. Então, veja, é a jejunice parapsíquica. Ela tem É o resumo desse verbete. Incapacidade de reconhecer informações sensoriais. Então, vem isso lá, ela não vê o conteúdo do fenômeno, ela não vê nada, quer dizer, se embanana toda. Né? Faço TENEPS há 1 ano e 12 meses. No início foi tudo normal, mas nos 2 últimos meses começou a acontecer coisas estranhas. Estava sentada fazendo TENEPS quando senti o impacto no fronte chakra. Me senti paralisado e senti um mal-estar. Esforcei-me até conseguir levantar. Dias depois, durante a TENEPS, senti meu corpo ser tomado por uma força que me paralisou. Senti outra vez um grande mal-estar, mas não fiquei passiva. Fiz muita força para poder me levantar. Ontem, durante a TENEPS, senti um impacto do lado direito. E, em seguida, meu corpo parecia pular da cama. Tive a sensação que ia cair. Me senti dominada e sem força para me levantar. Mais uma vez, não fiquei passivo e sim consegui me levantar. Estou preocupada, pois penso que isso não é TENEPS. O que posso fazer para resolver isso? O que você me aconselha a fazer? É usar o estado vibracional e lembrar que o corpo é seu. Não deixa ninguém tomar conta disso. Isso é assédio. Está na cara. E outra coisa, depois de 1 ano, né, eu só não entendi o seguinte, faço TENEPS há 1 ano e 12 meses. Na minha terra é 2 anos, né? Eu não entendi essa aí. Eu estou só te falando, viu? Presta atenção nisso, que essa conjuntura aritmética eu não entendo, dentro da cronêmica. Faço TENEPS há 1 ano e 12 meses. Devia ser ou 12 meses, né? Aí sim. Quando estudo o Homo sapiens passivo, percebo patipensênios de consciências criminosas, que estão presas em presídios ou que pretendem planejar algo anticosmoético contra a vida de alguém. Interpreto como assistência da vez, embora de padrão muito estranho. Estou interpretando certo? Olha, joga a energia em cima das coisas e vamos ver o que dá. De qualquer maneira, deve estar havendo assistência. Gostaria que o senhor nos falasse sobre o Reiki, ou Reiki, suas iniciações e seus símbolos sagrados. Esses símbolos são realmente chaves energéticas ou essas iniciações do Reiki são apenas maneiras de tirar dinheiro de pessoas com falta de experiência parapsíquica? Olha, eu sou contra tudo que você puder cortar em símbolo, é melhor. E o Reiki já é superado.
Funciona para quem não sabe nada, para começar a mexer com as energias, sempre ajuda. Mas isso tudo está dentro, vamos dizer, dos estatutos da história, dos livros da história, está tudo superado, é demodé. Olha o estado vibracional e procura trabalhar com isso. E depois, arco voltaico. E depois, mega euforização. Vê o que você faz. As nossas coisas são tudo mais simples, mas tudo em cima do lance, tudo tapa na cara. Gostaria de saber a opinião do senhor a respeito de aparelhos ou colchões magnéticos que prometem equilíbrio e melhoria na saúde da pessoa. Isso tudo é besteira, não vai nesse processo, não, é besteirada. O problema magnético é o seu estado vibracional, é que ajuda. E outra coisa, cuidado com esse negócio de colchão magnético. Isso aí pode criar problema para a pessoa. Olha bem a coluna, olha a opção de cor, que às vezes, em vez de ajudar, piora todo mundo. Eu já tive que tratar de gente que tinha isso e criou uma escoliose. Ovaldo, eu queria entender um pouco mais, saber um pouco mais sobre o processo do nome da pessoa no extrafísico, quando ela dessoma. Tipo assim, se por exemplo a pessoa tive uma vida muito marcante, com um nome determinado, esse nome prevalece no extrafísico e pode prevalecer na outra vida também? Tudo é possível. Tudo é possível. O que tem? A Carla pediu para o senhor explicar a pensenologia para ela. Olha, pensenologia é você quando está pensando. Quando você pensa, cara, é a pensenização. Então, nós achamos que a pensenização é um pensamento maior. Ele é mais rico, sabe? Ele é maior. Então, o pensene vem a ideia, que é o pensamento mesmo. E tem a emoção, o sentimento da pessoa, a afetividade dela, tudo está ali dentro. É o sentimento. E tem a energia. A energia é o movimento que você faz. Ó, isso aqui, ó, é a energia que eu estou usando. Isso é o N do pensene. Agora, por exemplo, a minha emoção, a sua emoção, é o SEM do pensene. E o PEN é o pensamento, que é a ideia. Então, pensamento, sentimento, energia. A energia é o fato. É a ação, o ato que você faz. Isso é energia. Entende? O pensene junta essas três coisas. Então, é um pensamento mais rico, maior. Sabe? Ele é mais amplo, grande. Tem muita coisa junto. Entende? Ovaldo, letra B. Você poderia explicar melhor essa relação que tem do binômio conação-volicionina? A conação com a volicionina? O processo todo é o seguinte: o que você faz com a sua energia? Ela faz união ou faz a desunião das coisas? Ela une as consciências a favor da concórdia, da harmonia, ou ela estabelece a desarmonia em cima do processo? Então, o processo aí que está, a conação está dentro desse problema da ação, usando isso que eu estava falando, que energia é ação. Mas a conação, ela engloba a volicionina, né? Também, ela também, inclui, mas né? agora, o problema todo é você lembrar que a volicionina é a conação em ação. Ela está atuante. Tá. Isso é a volicionina. Agora, a volicionina, no caso, é o combustível da consciência funcional. Consciência significa vida, é uma vitalidade. Isso é incessante, não pode parar. Isso é a volicionina. Então, por exemplo, ninguém pode fugir da volicionina, ninguém pode ficar sem a volicionina. Ninguém pode, e aí é que não tem evolução, ninguém pode viver sem saber o que é esse combustível da pessoa. Como a maioria não sabe, há um monte de gente que regride, que cria problema, que sofre, que quebra a cara. Então, se uma pessoa entender o que é a volicionina, até as últimas consequências, ela está no caminho do serenismo. É a serenologia. Abrir o caminho. É o combustível
Agora, por aí é que a gente vê, por exemplo, chega uma pessoa, você pode perguntar para ela assim, qual o nível de volicionina da pessoa? Pela força presencial dela, você vai saber. Então, a volicionina está em todas. Não dá para esconder nada disso. Outra coisa, uma pessoa que trisca com os olhos, isso é volicionina. Entende? A triscagem é uma manifestação volicionínica oftalmológica. Entende? E essas coisas existem. O que é engraçado é que uma vez eu falei com um cara, ele riu para chuchu. Mas aí eu virei para ele e falei assim, vem cá, procura ver o que é triscagem. Tem umas pessoas com quem você trabalha que triscam. Eu não vou falar quem. Aí ele começou. Dias depois já chegou para mim e disse, Valdo, você tem razão. Outra coisa, quem eu vi foi o fulano e a fulana. O que você acha? Eu falei assim, essas são, elas têm. Conforme a hora. Agora, outra coisa. Eu virei para ele e falei assim, ó, a fulana, ela trisca mais no período pré-menstrual. Eu falei assim, isso eu ainda não reparei. Observe. E é o fato. Você está entendendo? Ele foi examinar lá e me deu razão. Então, o problema todo é o seguinte, esse negócio da leitura das pessoas, há muito problema de bastidores que aparecem no primeiro plano, entende como é que é? Em close. Agora, a pessoa tem que saber ler, né? Saber ler as pessoas. A leitura das pessoas. Essa triscagem da mulher, dessa pessoa, dessa moça que você falou no período pré-menstrual, em função justamente da intensificação de energia que ocorre nessa época? Ela estava toda alterada, tinha processo extrafísico, aquilo vinha, dava triscagem. É mais predisponente. Agora, é a pessoa que tem o parapsiquismo estrambelhado, né? Estava tudo alterado, por isso está triscando. Por quê? Às vezes a pessoa trisca dentro de uma condição, vamos dizer, positiva, que ela entrou num transe totalmente cosmoético, assistencial, e ela trisca. Então a triscagem pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser mais forte, pode ser menos forte, depende como é que é. E outra coisa, a triscagem às vezes mostra o início de uma coisa maior. E você olha, daí a pouco você vê que a pessoa está descoincidida. Entende? Aí ela pode dar um problema, ela pode perder a consciência, ela pode ficar mais lúcida, ou pode ficar hebetada. Ela entra e fica estática. Comigo eu já vi isso tudo. No meu consultório acontecia muito disso com gente mais jovem, entende? Que o negócio lá, eu fazia uma espécie de câmara de descompressão. A hora que a pessoa chegava e dava aquele negócio todo, o Rica de vez em quando falava assim, olha, a menina triscava, né? Que força! E, pois é, Rica, mas eu nem pude falar com ela, ela não entende nada disso, como é que vai fazer? Tem que ir com calma. Agora, eu recomendei para o pai dar um jeito, instruí-la sobre certas coisas. Você comenta dessa condição da energia da pessoa, o indicador a triscagem. Mas você que tem muita energia, você não fica triscando, né? Às vezes, as pessoas falam isso sem saber. Tem gente que me vê a primeira vez, chega para mim depois e fala assim, o que você tem nos seus olhos? Você está usando lente de contato? Eu falo assim, não, eu já tive lente de contato, mas aqui não tem. E vou te contar, isso é a triscagem que você viu. Agora, quero te contar outra coisa. Uns camaradas que eram meus clientes lá, entende? Eram pacientes meus do meu consultório, viram que eu usava a lente e queria saber o tipo de lente que era, a situação toda. Então eu dei para eles estudarem. Eles foram para os Estados Unidos. Compraram um par de lentes e trouxeram para mim. Falaram assim, Valdo, você tem uns olhos grandões. Nessa ocasião eu tinha 30 e poucos anos. Você tem uns olhos grandões. Nós arranjamos umas lentes adequadas para você. Você vai ver como é que é. E nós queremos saber como é que vai ficar no seu olho. Então me deram, realmente, estava tudo funcionando bem. Mas as lentes eram coloridas. Você está entendendo? Então eu fiquei com a cara um pouco esquisitinha. Aí eu saí com a lente para fazer a experiência. Não sai da faixa. O que você tem que você está esquisito?
Agora, eu vi que o negócio não dava certo, joguei as lentes fora na hora. Agora, elas me colocavam com o olho mais vivo, de mais cor. Olhos azuis. Tal. Mais para o amarelo, sabe como é que é? E dava umas coisas assim, aquilo um pouco esquisito. Ele estava usando a lente de contato, estava saindo dos Estados Unidos, estava falando muito. Você sabe que eu usei lente de contato durante muitos anos. Agora, essa aí, por exemplo, eu não usei nem 2 dias. Eu estava com cara de homossexual daqueles fag de Hollywood. De vez em quando você vê certos atores que estão com a lente, você vê direitinho o jeito deles. Então ficava chamativo demais o negócio, muito esquisito. Uma questão da energia agora, sua. Isso então parece com a triscagem. Agora é lógico, por exemplo, se eu saísse com isso, agora tem gente que olha do jeito que eu estou. Fala assim, não, porque os seus olhos parecem que estão irradiando uma coisa. Aí eu viro para o pessoal, não liga para isso não, isso aí é por causa de energia e tal. Conforme o caso, não dá para estar explicando, mas às vezes é a triscagem. Outra coisa, a triscagem se dá quando, isso, regra geral, quando a pessoa está em transe. Ponha isso na sua cabeça que a coisa fica mais clara, você vai entender mais o processo. Como que é a triscagem? Você podia... A triscagem é como se tivesse alguma coisa nos seus olhos. Não, tem alguma coisa nos seus olhos que está chamando a atenção. Você está entendendo? Tem alguma coisa. Reflexo, um brilho, alguma coisa. Trisca. E outra coisa, o cara, às vezes, como era o caso do Arigó, você ficava perto dele, os olhos dele estavam sempre daquele jeito. Todo lado que ele estava, parecia que tinha um foco em torno dele. Aquela movimentação de rosto. Agora, quase sempre isso, a pessoa não está muito ainda, quando é demais, ela não está consciente da situação e nem está dominando o processo. Agora, não mexe com nada não, a pessoa está normal, só os olhos. Ó. Só os olhos. Enfim, você fica com uns holofotes maiores. Qual livro o senhor recomenda para quem pretende se aprofundar no tema da ressomatologia? Eu indico o CD-ROM da enciclopédia. E você entrar em contato com a turma da ressomatologia. Tem alguém hoje aí da ressomatologia? Ressomatologia. Pois é, alguém que esteja estudando. Tem gente aí, tinha uma moça que estava estudando isso aí. É o renascimento. A Evolucim estuda isso, pois é, mas tem gente que está estudando um assunto específico. É possível fazer um link com o assediador assistindo a um documentário pela internet? Link com o assediador? É possível com tudo, até comendo manga madura. Até comendo manga madura. Tem que ir com calma. Uma das coisas mais fáceis que tem é fazer link com assediador. Eu não vejo coisa assim tão simples. Noutra área, né? Essa aí é mais simples. Agora, deve ter acontecido alguma coisa com o nosso amigo aí. Sabe lá o que é isso? Às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Que filme que é? É seu mesmo? Como é que foi? Comprou na internet? Como é que é? Uma dúvida de forma. Outro dia você estava falando sobre forma. Que forma seria acentuado, né? Porque aqui tem, por exemplo, forma holopensênica, seria acentuado. Aonde que está? Mas está aqui na binomiologia, 3ª linha. O binômio encapsulamento, forma holopensênica. Aí é acentuado, né? Sim. Isso aqui está faltando. Mas olha, é capaz de lá já estar arrumado, porque eu andei fazendo. Coloquei circunflexo em tudo. Chapéuzinho, distribuí uma coleção de chapéus pela enciclopédia inteira. E na feminologia, a pré-serenona vulgar, aí está vultar. Não sei se foi corrigido isso. Sim. Isso aqui também eu acho que lá já está. Mas eu vou anotar tudo. Muito bom. O que mais que tem por aí? Mais alguma coisa, ô João? O que você vai falar aí, João? O João hoje está calado. Sabe, esses donos do parapsiquismo, o dia que a gente fala em parapsiquismo, ficam calados. Já sabe tudo. Agora, mesmo assim, você devia te falar para você dar uma aula para a gente, uma lição. Compartilhar o seu saber. Compartilhar. Tem a partilha do saber, existe. Essas coisas existem.
É o jeito. Agora, ó, mesmo com a boca tampada, você pode falar. E é só que estou te falando, que você hoje veio assim, que eu não sei porquê. Ela está censurada por alguma coisa ali. O nome disso tem um nome, né? Mordaça. Você está sob a lei da mordaça? Vem cá, foi você que fez isso com ela? A culpa é sua, irmão? Nós precisamos de ver isso aí. Entende? Agora veja, talvez foi o Ivan que cansou, né? Ela falava dia e noite. Aí ele deu um jeito. Aí ele foi ao dentista e o dentista falou: olha, agora durante 3 dias você vai passar com isso aqui para consertar o dente, etc. Tal. Valdo, já que ele não fala, eu vou falar. Sim. Assim, eu me sinto nessa condição. Faz tempo que eu estou fora do IPC e decidi voltar para começar a trabalhar, fazer alguma coisa. Hoje é dia 11/1/2011, né? E, quer dizer assim, que hoje é um dia palindrômico. Tudo é um lado ao outro. 11/1/11 é palindrômico. Eu tenho 14 anos que eu conheço alguns cursos de vocês, né? E assim, só que eu sempre fiquei embaixo do tapete, bem Não, covarde, mas eu acho que agora você está começando a entender a sua posição. Uhum. Você de Criciúma. Criciúma começou a crescer agora. Criciúma. Cresce uma, cresce 2, cresce 3, cresce 1000. É assim que começa. Se já vai crescer uma, nós já temos esperança para crescer 1000 em pouco tempo. Tá bom, então. Tá certo? Obrigada. Mas olha, é uma satisfação te ver aqui. Eu vi aí. Agora é bacana, hein? Você não quis falar, ela resolveu falar. Negócio sério. Vamos em frente. E outra coisa, vê que você fala com ela sobre a calopsita. Mostra para ela a amizade da história. Ela vê como é que são as coisas em Foz. Vamos olhar isso. Valdo, você falou de comunex que cuidam de música. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Não, o caso é o seguinte. Quando eu estava estudando, na década de 60, 70, os processos da projeção, eu tinha um lugar que eu fui lá 2 vezes para trabalhar, até mais de 2, que só tinham músicos de todo jeito. E eles viviam cantando. Agora, de vez em quando, reunia aquele povo todo, de braço dado assim, e saía para uns locais que eles tinham, como se fosse uma praça. Todo mundo cantando. E tinha gente que tocava os troços que equivalia a instrumento mesmo. Do jeito que é que mostra lá, na questão de filme. Agora, essas coisas tem. Agora, tudo era artista. E ali o que predominava eram artistas músicos. Agora, o que é engraçado é que eu fui lá para atender uma pessoa que eu conheci que era músico. Ele foi para lá. E ele foi arrebanhado pelo povo para ir para lá. Então tinha músico de todo jeito. Músico, compositor, artista, intérprete, gente que estudava, gente de conservatório musical, professor de música de todo jeito. Tudo tinha ali. Agora, o processo vocal também, eles levavam isso muito em consideração. Tipo, coro, essa coisa toda, de cantar na rua. Uma das coisas que eu vi, por exemplo, havia determinadas áreas lá, nessa Comunex, que haviam comunidades específicas de etnia. O que eu estava trabalhando, a pessoa era do Tirol. Então a turma toda estava com aquela roupa de tirolês, sabe como é que é? Tirolesa, e cantando. E uma boa parte em alemão. Extrafisicamente. Agora aquele monte de gente. Vocês sabem que às vezes na Alemanha tem disso, não? O povo gosta de cantar, sair, fala, tal. Agora havia isso de acordo com a etnia. Eu vi que tinha. Quando eu vi que tinha aqui, deve ter outros. Aí eu fui olhar, tinha mesmo. Então, veja, os afins se atraem e fazem os ambientes que eles podem, né? Agora, lá você não fica pensando que era... O nosso lar é mais avançado que lá. É Comunex mais baixinha, né? Entendeu? Muito ainda crosta é crosta. Mas você não podia falar que lá fosse a baratosfera. Não é mais. Já saiu disso. Então, existem essas Comunex
de transição. Entende? Você sabe que lá em Nosso Lar, ele fala sobre a Alvorada Nova, que era um lugar lá perto também que era bom, que ajudava, tal, que também era assim. E eu vi, por exemplo, mais ou menos igual essa do Nosso Lar, é aquela que o Eurípides Bassanufo trabalhava, que era em cima da cidade de Patrocínio, lá perto do município de Patrocínio, em Minas, no Triângulo lá, o Alto Paranaíba. Lá havia essa Comunec durante muito tempo. A minha mãe, quando dessomou, eu mesmo pedi para o Eurípides para dar uma de mão para ela. Então ela teve um verdadeiro curso lá com ele. Ele é que dirigia a Comunex lá, o Eurípides. A característica lá era ajudar o povo a renascer. Já é como se fosse, no caso do Nosso Lar, seria um departamento do renascimento. Seria um ministério do renascimento, você está entendendo? Um departamento do renascimento, que é a ressomática. Agora, a minha mãe foi trabalhar com isso, daí a pouco ela estava licionando com a opção de coisa, por causa do processo dela, né? Habilidade, aquelas coisas todas que ela tinha. E daí a pouco ela fez uma série de cursos para os outros, atendeu, começou a trabalhar no curso intermissivo, séria. E aí ela arranjou um jeito que o transmentor deu uma indicação do que ela devia fazer. Foi que ela renasceu. Existe... Agora, foi mais ou menos uns 25 anos que ela passou extrafisicamente, só. Existe em alguma dessas Comunex uma espécie de departamento da PROEX para a pessoa... Não, é essa, a PROEX aí no caso é isso, mas agora aquilo ainda tem muita conotação ainda, a maioria desses casos, muita conotação ainda folclórica, religiosa, emocional, etc. Mas, por exemplo, para ter curso intermissivo desse jeito, tudo regrado, isso aí não tem. São poucos. Lugar. Então, no caso de interlúdio, lá em interlúdio teria um setor... Não, interlúdio é feito, é o processo do curso, né? Intermissivo, então, tudo é nosso. Mas teria um setor, uma espécie de departamento da PROEX? A gente poderia falar assim? É mais ou menos isso. Aí é aquele negócio de nome. Você arranja o que você for. Mas o processo todo é a transição para renascer. Agora, veja, esses caras tudo que vem aqui é para isso. Estão fazendo o quê? Agora, o problema é que isso varia demais. Então, por exemplo, aqueles que vão ficar ainda mais 20 anos extrafisicamente, eles andam juntos. O outro que vai renascer dentro de 2, 3 anos, às vezes já está afadigado, mexendo com isso, com aquilo, já está tudo encaminhado. E às vezes ele nem tem contato com os outros, ele já está preparado, já está na bica, está na fase final, na linha reta. Entende? Acabativa do processo extrafísico dele. Isso aí varia demais. Agora, o problema é que essas Comunex, vocês têm que colocar na cabeça o seguinte: tudo é possível acontecer extrafisicamente. Se a pessoa tiver gabarito para mexer com a substância extrafísica, ectoplasmia, energia, como diz André Luiz, os fluidos. Porque isso, na verdade, também teria uma espécie de logística extrafísica, né? Com esses setores. Mas é que nesses lugares, por exemplo, assim, quando é muito atrasado, não tem, né? Não, tudo é muito espontâneo. Atrasado não, eu estou falando assim, desses mais tudo avançados. É muito espontâneo, é tudo ainda muito... meio primário, paraprimário. Muito instintivo ainda. Mas nesse caso, nesses mais avançados, teria essa logística, né? Interessante. Mas é muito mais do que a gente pensa. Por isso que eu falo, o filme lá do jeito que tá, ainda tem muita caricatura. Tem muita coisa para mudar. Agora, o pior mesmo é a apresentação do povo. Essa não é boa. O paravisual. O paravisual está muito mal. Professor, não é bem aqui em cima. Teve um verbete atrás, Consciex pesquisadora, em que o senhor cita que tem algumas Comunex sectárias que são piores do que a baratrosfera. Que ali já tem uma questão de liderança, posicionamento, de assédio, aquela coisa toda. E o senhor cita que a ideia é diminuir essas comunidades, ou seja, acabando com essas comunidades, fazendo uma reurbanização. Todas as baratrosféricas, a tendência é acabar. Mas isso não vai acabar tão cedo. Não, eu queria Eles estão trabalhando desde 1950, ali, faz 60 anos. Eu queria entender como é que ocorre esse acabamento de uma comunidade se as consciências ainda estão lá. O caso todo é o seguinte: o nosso negócio era o seguinte, a gente chegava, eles punham energia na gente, eu, por exemplo, saía do corpo e ia lá. A hora que chegava, o ambiente era tão absorvente, tão carente de energia, que aquilo chupava a gente. E você ficava ali, exaurido na hora. Agora, até o enumerador, várias pessoas estavam comigo, tudo fazia isso. Chegava lá que chupava. Agora, o que se passa?
Com o passar do tempo, eu indo lá várias vezes assim, eu comecei a notar que tudo estava mudando. A hora que começa a mudar, aquelas pessoas que estão lá não aguentam ficar lá, elas têm que também mudar. Então elas são levadas para um lugar melhor. Ali começa a mudar. É aí que vem aquilo que fala lá no filme do nosso lar, câmara de retificação, aquele negócio todo. Vem aqueles locais que absorvem, que acolhem a pessoa para ela melhorar. Mas, por exemplo, qual é o critério que eles costumam ter? Por exemplo, se eu tenho uma comunidade que é de hinduístas, ou uma comunidade que é de católicos, né? Não, eles só têm dentro daquilo que eles têm, é o pensamento deles. Até deixar isso demora demais. Não, o critério para escolher, por exemplo, para acabar com uma comunidade... Não, acabar é acabar com tudo que seja ruim, que está fazendo mais mal para os outros. As piores é que estão sendo acabadas. Aquilo que faça mal. Então aquele cara que está lá faz 800 anos. Tem que acabar com esses antigos assim erados, que estão fedendo, tem que dar um jeito. Seria, por exemplo, o caso dos nazistas estarem ressomando na África, seria já de uma comunidade... Não, isso aí é fichinha. Nazista já vem de coisa até pior, ele está envolvido com coisa até pior do que isso. Isso é fichinha. E outra coisa, muitos sabem lá que nem vão ressomar mais aqui. Já foram embora, tchau. Bye, bye. Tudo é possível. Entende? Agora, o caso é examinar cada consciência. Aí é que vocês estão vendo como é que a ficha é importante. André Luiz não fala nada da ficha, mas indiretamente ele diz, né, essas condições. Mas tem muita conotação ainda religiosa no processo. A ficha não é nada disso, ela é muito séria, muito absorvente. Agora, o melhor da história é que para um evoluciólogo, ele não precisa de consultar a ficha, ele vê a psicosfera da pessoa e já sabe. É como se ele lesse as digitais da pessoa. Isso é o máximo, né? Você quer falar? Não, é a Carla que é a última pergunta. Ela quer saber o que é projeciologia. Olha, projeciologia é a ciência que estuda a pessoa sair do corpo sabendo que saiu. E sair do corpo para ajudar as outras pessoas. Então, a projeciologia é a ciência de sair do corpo, fazer uma viagem fora do corpo, sabendo que está fora do corpo, para ajudar os outros. Entende? Isso é que é. Esse estudo é que é a projeciologia. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 102 assinaturas no livro de presença, 34 perguntas presenciais, 25 perguntas respondidas online, 36 votos presenciais, 6 votos online. Hoje temos 3 recados: Loche, balanço existencial; Natália, prática da tridotação; Flávio, heterocrítica de pré-livro conscienciológico. E antes o Eduardo vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós fizemos um levantamento dos meses de novembro e dezembro, somando com 17 inscrições agora de janeiro, nós temos aproximadamente 55 inscrições de pessoas que não renovaram a sua inscrição no programa Amigos da Enciclopédia. Então esse aqui é mais um convite a essas pessoas que não renovaram, se puderem continuar fazendo a assinatura, a contribuição, a Enciclopédia da Conscienciologia, é o nosso convite, a gente agradece. E as pessoas que não são amigas da enciclopédia, nós convidamos a vir conhecer o programa, a participar desse mega empreendimento que é a Enciclopédia da Conscienciologia. Mais informações vocês podem obter no site www.enciclopediadaconscienciologia.org e também pelo telefone 45 3525 2652. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos de convidá-los para o curso Balanço Existencial, cuja proposta é ajudar a pessoa a fazer um levantamento da própria vida, no sentido de avaliar a sua performance na execução da PROEX. Isso serve tanto para o jovem inversor, que está iniciando aí o seu planejamento proexológico, serve para a pessoa que está retomando a sua tarefa, quer dizer, o retomador de tarefa, serve também para a pessoa que já está na idade mais avançada e está fazendo o balanço maior da sua vida. Em todos esses momentos, é importante fazer um balanço existencial de maneira técnica. E é isso que o curso ajuda durante 4 dias que vai ocorrer no período do Carnaval. Então, entre os dias 5 a 8 de março, o curso Balanço Existencial. E